Oi, eu sou a Aline, professora de meditação, especialista em mindfulness. Eu tô aqui nessa aula para a gente conversar de uma coisa que eu sei que pega por aí, que é a ansiedade. Então fica aqui comigo que a gente vai discutir sobre o que é a ansiedade, como que ela funciona no nosso corpo e, afinal, como que a gente faz para regular essa função nossa e poder viver com mais qualidade, com mais tranquilidade, com mais calma. Vamos lá? E eu quero começar te falando uma coisa muito importante. A ansiedade é uma coisa natural. Ela é entendida como uma reação emocional normal. Eu sinto, você sente, seu vizinho sente, todos nós sentimos. E ela nos ajuda também, porque é ela que vai jogar adrenalina no seu sangue se você estiver em alguma situação de perigo e precisar fugir, precisar correr. A ansiedade também é uma característica evolutiva nossa. Ela explica uma coisa que a ciência chama de viés cognitivo negativo, ou seja, a tendência que todos nós temos de ser um pouquinho mais negativo, de ser um pouquinho mais pessimista. Por quê? Porque lá no passado, a gente, seres humanos, Homo sapiens lá atrás, a gente precisava ter essa habilidade de olhar o ambiente e ler qualquer possibilidade de erro, porque naquele momento o erro significava morte. O homem das cavernas, que era mais tranquilão, mais distraído, provavelmente ele não viveu. Aqueles que viveram foram os mais preocupados, e esses foram os genes que foram passando para frente. Então, olha só, a ansiedade é uma habilidade que a gente precisou ter, só que ela ainda está com a gente nos dias de hoje. O mundo mudou, não é? A tecnologia mudou, a forma como a gente se relaciona, como a gente vive, como a gente se alimenta, é completamente diferente de 300 mil anos atrás, quando o fogo foi descoberto. Porém, as nossas características fisiológicas e biológicas, elas permanecem muito parecidas. Então, o que você sente quando algum amigo deixa de responder uma mensagem, quando seu chefe te olha com uma cara meio estranha, essa ansiedade que você sente é muito parecida com a ansiedade que nossos amiguinhos lá de 300 mil anos atrás também sentiam. Então, que fique claro que não é que a sua mente tem um problema, não é que o seu cérebro é quebrado, isso é uma característica nossa enquanto seres humanos. Então, será que a gente pode dizer que não tem nada mais humano do que sentir ansiedade? Imagina que seu cérebro é uma máquina. E aqui você tem essa máquina na sua frente. E ela vem com uma parte embutida de fábrica, que é a ansiedade. Porque ela já nos foi muito útil e ainda é, como a gente falou. Talvez a única coisa que a gente tenha que fazer aqui é aprender a ajustá-la um pouco para que a reação não seja tão forte a ponto de acabar prejudicando a nossa vida, nossas relações e o dia a dia. Então, o que a gente precisa aprender a fazer é regular. Quando eu faço assim, é o botãozinho do volume. Regular essa função que a gente tem, que é natural e que é necessária. Ok? É isso que a gente vai falar aqui e é isso que a gente vai aprender nessa aula. Vamos falar um pouquinho agora de como a ansiedade funciona no nosso cérebro. A gente tem uma estrutura no cérebro chamada de amígdala. E é uma estrutura responsável por identificar ameaça, perigo. E quando ela é acionada, ela vai ligar o nosso sistema nervoso simpático, que é aquele lá que vai fazer o quê? Vai travar sua mandíbula, vai fechar os seus punhos, vai fazer o seu coração acelerar, vai fazer a respiração ficar mais forte. Reconheceu algum desses sintomas? Pois é, ela está preparando o teu corpo para uma situação de perigo. Se você tiver que correr, se você tiver que brigar, se você tiver que lutar, é o conhecido luta e fuga. Teu corpo está te preparando para sobreviver. Temos também uma outra região do nosso cérebro, fica aqui um pouco mais na frente, que se chama córtex pré-frontal. Essa região ela é responsável pelo nosso pensamento crítico, analítico. É ele que a gente usa quando precisa tomar uma decisão racional. Mas nesse momento que a gente está tomado pela ansiedade, que nossa amígdala está ali gritando, essa parte fica com a função meio
reduzida, ou seja, na prática, você para de pensar direito. Por isso que faz tanto sentido aquela frase que diz que a gente não deve tomar nenhuma decisão quando estamos tomados por emoção. E tudo isso acontece, toda essa reação do nosso corpo, toda essa reação na nossa mente, com um objetivo bem claro, que é te proteger. Mesmo que seja por um exagero, de uma ameaça que nem é tão grande assim. Essa é a intenção do nosso corpo, poder nos resguardar. Mas o que que a gente faz? A gente vai lá e briga com a nossa ansiedade, briga com a nossa mente, achando que talvez existam formas duras de controlar e não sentir o que a gente sente. E o caminho não é por aí. O corpo ele está então reagindo daquela forma porque essa é a programação dele. Brigar não adianta, ele está fazendo o que ele sabe fazer. Como que a gente age então? Hoje em dia se fala muito da criança interior, né? De cuidar da criança interior. Eu acho que essa é uma metáfora muito interessante para a gente entender a melhor forma de cuidar e se relacionar com a nossa mente. Vamos então tratar essa mente ansiosa como se ela fosse uma criança que está perdida, que está ali um pouco desesperada. O que que nós, adultos, maduros, conscientes, podemos fazer para ajudar uma criança nessa situação? É brigar, é prender, é tentar controlar? Não. A gente pode trazer consciência, entendimento, compaixão e também técnica para ajudar essa criança. Assim, com isso, a gente consegue regular essa ansiedade. E tudo começa aqui, com essa aceitação, com esse entendimento, com a compaixão. E de uma coisa eu tenho certeza: você já tentou segurar essa ansiedade, controlar, tentar mudar de uma forma mais rígida, e eu sei que não trouxe resultado, e talvez tenha te trazido, na verdade, mais culpa, mais crítica, mais peso emocional em cima da ansiedade que já está pesado. Então vamos tentar trocar um pouco essa abordagem por uma abordagem mais gentil, uma abordagem mais compassiva. A compaixão e a gentileza para consigo é um dos pilares do meu trabalho. É assim que a gente desenvolve os processos de mindfulness e meditação com alunos, com mentorados, porque é justamente essa atitude a necessária para que a gente consiga mudar comportamento, mudar a mentalidade e transformar a ansiedade da forma como ela está hoje. Então fica o convite de agora, a partir de hoje, começa a perceber como você se relaciona consigo mesmo, como você se relaciona com a sua mente. Como é a voz que fala com você mesmo? É uma voz gentil ou não? É uma voz que critica ou não? Vamos tentar mudar então o tom dela? Pode ser que no começo pareça um pouco difícil, é normal, mas só de fazer isso você está abrindo um caminho novo no seu cérebro para a construção de uma nova forma de se relacionar consigo. Isso é muito rico. Vamos recapitular um pouco? A gente falou sobre o que é ansiedade, que ela é normal. O problema é que às vezes ela está um pouco desregulada e a gente acaba sofrendo mais do que deveria. Mas tem forma de trabalhar com isso. Falamos também dos processos neurofisiológicos, como ela acontece no nosso corpo. Vamos falar um pouco do processo emocional, então? Tudo começa com um gatilho. Vamos pensar num exemplo de gatilho, um feedback negativo do seu chefe, que nem é muita coisa. Você recebeu ali um monte de feedback positivo. Tá. Aí veio umzinho que negativo, que não te agradou. Aquilo lá é um gatilho. Esse gatilho traz um pensamento, esse pensamento traz uma emoção, e essa emoção traz uma reação. Então vamos lá. O gatilho do feedback negativo traz o pensamento do meu Deus, eu vou ser demitida, que traz a emoção, a ansiedade, a agitação, que vai trazer uma reação física. Sudorese, coração acelera, você não consegue dormir, ou até uma reação de comportamento, fazer alguma coisa ali no momento de desespero, tentar falar com seu chefe, alguma situação do tipo.
Ficou claro, então? Gatilho, pensamento, emoção, reação. Isso acontece de forma muito rápida. É automático e inconsciente. Você não percebe esses passos, simplesmente acontece. E muitas vezes, quando chega ali na reação, no comportamento, você pode de fato fazer algo que você venha se arrepender depois, como de repente xingar seu chefe, no exemplo que a gente deu. E também tem o fato que a nossa mente tende a catastrofizar. Ela não vai parar ali no, eu vou perder o emprego. Ela começa. Nossa, eu não vou conseguir pagar o financiamento do meu apartamento, eu vou perder a minha casa, eu vou parar debaixo da ponte, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais. Enfim, ela vai embora. Um gatilho simples pode despertar uma baita de uma tempestade na nossa mente. Agora entendido esses passos de como emocionalmente a ansiedade ativa os nossos comportamentos, a gente vai falar um pouquinho sobre como a meditação e o mindfulness nos ajudam na regulagem dessa ansiedade e na quebra desse ciclo. E eu vou falar essas três formas, são três formas, começando da mais simples, rápida e imediata, até a mais profunda e duradoura. A primeira forma de como o mindfulness e a meditação nos ajuda, que é a mais rápida, a mais imediata, é ajudando a regular esse sistema nervoso. Você está ali disparado no modo sobrevivência. E olha só, às vezes a gente não presta atenção, mas a gente passa o dia inteiro nesse modo. Por isso que parar um pouquinho, respirar fundo, manda uma mensagem para o seu corpo falando assim, galera, tá tudo bem aqui. Pode parar com essa loucura. Pode parar de mandar cortisol para cá, tá tudo bem. E assim, o nosso sistema parasimpático, que é o contrário do simpático, nos regula. Reduz a nossa frequência cardíaca, reduz a nossa frequência respiratória e a gente fica mais calmo. Vamos então fazer um exercício bem rápido, não vai demorar mais do que 2 minutos, tá? Para você sentir realmente como isso na prática acontece. Vamos lá? Aonde você está? Da forma que você está. Apenas feche um pouquinho os olhos e traga a sua atenção para você. Percebe seu corpo, a postura em que você está, os pensamentos que estão acontecendo agora e as emoções presentes. Apenas observando o que está vivo em você nesse momento. Só isso. Agora, no próximo passo, venha para sua respiração. Perceba a respiração acontecendo naturalmente. E fique um pouco com ela. Se possível, respirando um pouquinho mais fundo. Se quiser, colocando também uma mão ou duas sobre seu peito. E por último, traga atenção para o ambiente. A sala, o quarto, o escritório, onde você está. E quando quiser, só abrindo os olhos e retornando aqui para nossa aula. Sentiu como ficar um pouquinho presente na sua respiração, ainda mais com o toque da própria mão, isso tem um poder calmante? Então, essa é a primeira forma de como a meditação e o mindfulness nos ajudam. Vamos agora para a segunda. A segunda é exatamente a forma como a meditação trabalha a nossa ansiedade diretamente, em um processo que a gente chama de descentramento.
Vamos pegar então o exemplo do gatilho. Feedback negativo, pensamento, emoção, reação. Você começou a catastrofizar. Meu Deus, eu vou perder minha casa, não vou ter onde morar. E alguém pode virar para você e falar assim: esse pensamento aí que você está tendo, ele não é uma verdade. É só não acreditar nele. E tudo bem. Sim, ele não é uma verdade. A gente sabe que é um aumento, uma catastrofização, mas olha só, a minha emoção aqui já está disparada. Eu já estou no modo luta e fuga, minha amígdala já está gritando. Não adianta eu ter essa informação agora, eu não consigo pensar racionalmente nisso. Para que isso aconteça, para que eu consiga olhar o pensamento e falar: eu acho que você não é verdade, eu não vou com você. Tem que haver um espaço entre o pensamento e a reação. Hoje, eles estão assim, não tem esse espaço. Tanto que ele acontece de forma automática. Gatilho, pensamento, emoção, reação automática, não existe esse espaço para que haja essa observação. Há de se criar um espaço, e esse espaço, ele é cultivado. A gente cria com meditação e com mindfulness. Vamos entender como isso acontece. Quando a gente medita, a gente é convidado a se observar, que nem a gente fez aqui no exercício. Eu não falei para você trazer a sua atenção para o que estava acontecendo? Pensamento, emoção, sensação física. A gente é convidado a observar essas coisas sem reagir. Então, constantemente, a gente olha e não reage. Olha e não reage. Olha o pensamento e não reage. Isso vai criando esse distanciamento necessário para a gente ter um discernimento mais crítico sobre os pensamentos que estão acontecendo. Então, com esse distanciamento, eu consigo olhar e tomar uma decisão. Será que eu vou na onda desse pensamento? Ou será que não? Será que eu vou na onda dessa emoção? Ou será que não? Eu consigo tomar decisões melhores. É possível fazer isso. Os resultados são rápidos, mas é necessário disciplina e constância. Fazer esse treino de meditação, de observação e não reação, com abertura e compaixão, para que a gente crie esse espaço. Por isso, cultivar o hábito, ter a constância é tão importante em qualquer processo de mudança comportamental. É um dos pilares também das minhas metodologias. A gente vai estar junto construindo isso. Constância, dia a dia. Assim a gente chega na mudança. E com tudo isso, a gente passa a entender que não é tudo que a mente fala que é verdade. E a gente toma a posição de adulto, consciente, maduro, que consegue olhar a ansiedade não como algo que eu tenho que ir junto, mas como um sintoma. Esses pensamentos ansiosos são um sintoma da condição da minha mente. Eu sei disso, eu entendi como essa máquina funciona, então eu posso agir diferente. Tá vendo como isso dá uma independência pra gente? Agora vamos para a terceira, mais profunda, mais duradoura forma de como a meditação, o mindfulness nos ajudam com a ansiedade. O autoconhecimento. Pensa só, nesse processo constante de observação própria, de olhar sua mente, de olhar suas emoções, de perceber como você reage, identificando padrões. Você vai se tornando cada vez mais íntimo, mais próximo de si. Nós entendemos nossos gatilhos. Podemos fazer questionamentos mais profundos dos nossos valores, da nossa forma de vida, daquilo que a gente realmente quer. Se a vida que a gente está levando faz sentido, se os lugares, as relações aonde eu estou, se aquilo faz bem para mim. Aprender a falar os nãos que a gente precisa falar na vida muitas vezes. Aprender, enfim, o que te faz bem. Isso é autocuidado de verdade. Ele deriva de um autoconhecimento, ele deriva de um espaço interno, de você se conhecer, se entender e saber tomar decisões boas para você. Não vem de alguém de fora falando o que você deve fazer ou não. Essa é a maneira mais
bonita e profunda de como meditar é um ato de auto-amor, de autocuidado, de contato com uma essência única que você tem e que sempre esteve lá e que, por diversas razões do nosso mundo e da nossa criação, às vezes está escondida embaixo de algumas camadas. E esse é um dos processos mais lindos que podem existir no mundo, que é olhar por baixo dessas camadas e chegar mais perto de si. A maioria das pessoas chega até a meditação por conta de alguma dor, por conta de algum problema. Não todos, mas sim a grande maioria. Chega para resolver algum tipo de questão. Só que o que a meditação entrega é muito maior, a ponto de que a resolução daquele problema acaba sendo só uma consequência, quando o que a meditação te entrega é muito mais profundo, é muito mais transformador. Eu até me emociono quando eu falo desse assunto, porque foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Talvez em algum momento eu traga isso para vocês aqui e conte a minha história. Mas bem, para a gente poder finalizar essa aula, eu quero trazer a mensagem principal aqui. Se for para você levar alguma coisa daqui, lidar com ansiedade não é sobre controlar, segurar, brigar. Não. É num outro sentido. É trabalhar com essa mente com aceitação, com compreensão, com amorosidade. Essa sim é a atitude certa para a gente poder mudar essa condição nossa. E eu acabei não trazendo, mas eu vou aproveitar o final dessa aula para trazer uma evidência científica bem legal que eu vi numa aula outro dia, que mostra um estudo. Eu vou deixar ele aqui do lado para vocês verem. É um estudo que compara a meditação, a eficácia da meditação, com a eficácia de um medicamento que é o Lexapro, um ansiolítico. E o resultado na prática é que os dois têm a mesma eficácia. Ou seja, meditar é igual a usar esse medicamento para casos de ansiedade. Esse é só um de milhares de estudos que já provam a eficiência, a eficácia da meditação, que trazer consciência para os seus pensamentos, com compaixão e constância, tem o poder de modificar muita coisa. E se te resta alguma dúvida, eu vou deixar aqui alguns depoimentos dos meus alunos. Aline, eu entrei aqui nesse curso porque eu falei, ou a meditação vai dar certo, ou eu vou para o psiquiatra tomar remédio. Foi isso. Não fui para um psiquiatra, né? Então, deu certo. Está dando. Porque eu tenho estado mais consciente, mais perceptiva de mim mesma, prestado mais atenção mesmo na minha pessoa, nas minhas reações. Então, eu fico muito feliz de estar conseguindo, fico muito grata, né, a você, ao conhecimento que você passou tão, nossa, de uma forma tão simplificada que a gente conseguiu absorver ele tanto, né, eu consegui trazer tanto para minha vida. Superou as expectativas. Superou as minhas expectativas no sentido que eu estava vivendo um momento muito difícil. E aí isso me ajudou muito no sentido do autoconhecimento, né, de ter esse autoconhecimento, de lidar com isso, da valorização minha como pessoa, de me ver mais dentro das situações, de me estar presente mesmo dentro das situações. E isso é uma coisa que eu não conseguia fazer. E aí isso me ajudou muito, muito mesmo. Se tudo isso que a gente falou faz sentido para você e você quer trabalhar a sua ansiedade através da consciência, compaixão e constância, manda uma mensagem para mim lá no Instagram para a gente poder trabalhar juntos, talvez uma mentoria individual ou mesmo fazendo parte dos grupos do programa Travessia. A gente se vê por lá. Um beijo.